Olá a todos, estamos novamente para retomar nosso estudo do livro de Daniel, capítulo 11. Nós continuamos falando sobre o título Os Reis do Norte e do Norte e do Sul, a Terra Gloriosa. Para iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Nosso querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos por esses momentos, por essa oportunidade, por tocar nosso coração, para estudarmos a Tua Palavra e para entendermos mais as Tuas profecias. Abençoa-me, Senhor, que o que eu possa falar seja para a Tua honra e Tua glória e exaltação da Tua Palavra. Toca o coração das pessoas que vão ouvir essa mensagem e que faça sentido para elas entenderem os tempos que estamos vivendo. Nós te agradecemos tudo e pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando o livro de Daniel, capítulo 11, e hoje nós temos a segunda parte do nosso estudo relacionado ao Rei do Norte e do Sul. Vocês estão lembrados que estamos falando de que o inimigo utilizou os poderes temporais do Reino do Norte e do Sul, enquanto o povo de Israel peregrinava da Babilônia, de Ur dos Caldeus até a Palestina, novamente indo para o Egito e retornando. Assim, os ataques vieram pela Babilônia, pelo lado da Síria e pelo lado do Egito, na região sul. Então, nós avançamos na linha do tempo, nós estudamos no episódio anterior, os versículos 1 até 13, e nós vamos estudar hoje os versículos 14 até o 29. Desta maneira, nós estamos avançando, nós deixamos para trás os reis da Pérsia e os reis da Grécia, e hoje nós falaremos dos reis da Roma imperial. Vocês se lembram muito bem que na sequência das visões de Daniel, essas 4 visões que estão sendo ilustradas nesse slide, nós temos o avanço de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, e o poder que vem depois de Grécia é o poder romano, tanto na estátua dos metais, quanto nos símbolos dos animais. O leão é Babilônia, o urso é Medo-Pérsia, o leopardo com 4 cabeças é Grécia, e o animal terrível e espantoso representa Roma. Então, o capítulo 11 de Daniel terá um paralelo, assim como teve com Daniel 2, 7, e o capítulo 8, o carneiro com 2 chifres representa os medos e os persas, o bode com um chifre notável representa a Grécia, cujo primeiro rei em destaque foi Alexandre o Grande, e a ponta pequena, que surge entre 4 direções, representa o poder romano. Então, por isso que no capítulo 11 nós começamos a avançar na linha do tempo e nós nos encontramos com o rei do norte assumindo agora o papel de Roma imperial. Nesse estudo nós veremos os versículos 14 até o 29. A segunda parte do estudo de Daniel, capítulo 11. Comecemos então o estudo da palavra de Deus, com o versículo 14. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, Ptolomeu V Epifânio, é esse rei do sul, no versículo 14. E os violentos dentre o teu povo, ou em outras versões da Bíblia, roubadores do teu povo, ou ainda os quebrantadores do teu povo, se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Essa expressão vai ser o foco de atenção dos próximos slides e da minha fala a respeito de identificar quem é o poder, ou quais são os personagens, ou o povo, ou as nações que são identificados por aqueles que quebrantarão, roubarão o povo de Deus. Lembrem-se que é Gabriel que está falando e está falando para Daniel a explicação da profecia. Ao dizer naqueles tempos, Deus coloca os eventos descritos neste versículo no contexto do versículo anterior, que descrevia os ataques de Antíoco III Magno contra o Egito.
no tempo quando o rei do sul era extremamente vulnerável. Ptolomeu V Epifânio, descrito nesse versículo, ele era apenas uma criança de 5 anos. Essa expressão, muitos que se levantarão, né, ou se levantaram, porque isso já ficou no passado, contra o rei do Egito, são Antíoco III, o Magno, que se aliou com o rei Filipe V da Macedônia. Os problemas que também o Egito teve internamente, né, o tutor do pequeno rei chamado Agatocles governava em seu nome e ele desejava usurpar o trono do rei que ainda era criança. Outros problemas. Os judeus que previamente haviam estado abaixo do controle do Egito e que agora haviam sido liberados pelo rei do norte, foram maltratados por Ptolomeu IV, Filopáter, mas haviam recebido de Antíoco III direitos especiais como nação. Então, o Egito recorreu a Roma para buscar sua ajuda quando reinava o pequeno rei Ptolomeu V Epifânio, na época quando muitos se levantaram contra o rei do sul. Foi então que o Egito entrou em um protetorado com o apoio dos romanos. A expressão teu povo, no versículo 14, se refere ao povo hebreu, pois o anjo Gabriel está explicando ao profeta Daniel acerca o que há de vir a teu povo nos últimos dias. Quem são esses homens turbulentos? Esses homens dados à violência de teu povo e que se levantaram para cumprir a visão da profecia. Quando nós analisamos a expressão destruidores do teu povo, quebrantadores do teu povo ou roubadores do teu povo, nós podemos entender que existem duas possibilidades. Esses indivíduos destruidores estão dentro do povo de Israel. E a segunda possibilidade é que eles destroem o povo hebreu vindo de fora. Desta maneira, talvez a pergunta que nós teríamos que fazer: quem é o reino que surgiu depois da Grécia que perseguiria o povo de Israel? Quando nós novamente retomamos nosso esquema e diagrama das 4 visões de Daniel, nós vemos que depois de termos analisado os reis da Pérsia e da Grécia, a nação que viria para ter hegemonia naquele tempo seria a nação, o Império Romano. E é por isso que nós podemos afirmar que a partir do versículo 14 nós estamos entrando numa simbologia para descrever os reis, os imperadores de Roma na sua fase pagã ou imperial. Por isso que os quebrantadores do teu povo representam os romanos que destruiriam Jerusalém e fariam muito e terrível dano ao povo de Israel. Em relação a Roma, o versículo diz que se levanta para cumprir a visão, pois em Roma, como é Roma a quarta e última potência da sequência que nos vemos, tanto na imagem da estátua quanto nos animais, e nos animais do capítulo 8, simbolizados por elementos do santuário, se cumpre a visão. Desta maneira, né, Roma é o elemento que chega ao cumprimento no momento em que estamos analisando no capítulo 11 do livro de Daniel. Vamos para o versículo 15. E o rei do norte virá, Antíoco III, e levantará baluartes, o muro, né, na cidade de Gaza, na região de Sidom, e tomará a cidade forte, que naquele tempo era Gaza. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido. Essa expressão povo escolhido se refere a pessoas escolhidas, a um exército de elite, um exército especial, pois não haverá força para resistir. Nesse instante, nós estamos analisando esse versículo e ele nos mostra, uma vez mais, a invasão de Antíoco III contra o Egito. E isso ocorre na famosa batalha de Pânio,
no ano de 198 a.C., ao norte da Judeia. A pátria de Israel nunca mais estaria nas mãos egípcias, pois Antíoco III venceu o Reino do Sul. Durante a invasão ao Egito, Antíoco tomou a cidade forte de Sidom. Assim, nós vemos uma sucessão de reis, e para resumirmos, todos os reis, tanto gregos e os descendentes, né, das dinastias de Ptolomeu e Seleuco, nós apresentamos esse diagrama. Então, lembrando que Alexandre o Grande foi o primeiro, né, o chifre notável do bode, primeiro rei da Grécia. Os 4 generais de Alexandre dividiram o reino e tomaram geograficamente aquela região. E Licímaco e Seleuco, eles se perderam, foram submetidos por Ptolomeu e Seleuco. Perdão, Cassandro e Licímaco se perderam e foram submetidos por Ptolomeu e Seleuco. E Ptolomeu e Seleuco iniciaram uma série de dinastias. E aí nós vemos Ptolomeu I, II, que teve uma filha Berenice, que foi oferecida a Antíoco II, que veio depois de Seleuco I. Então, Berenice foi a mãe de Ptolomeu III, o Evergeta. Berenice também teve relações com Antíoco II, Teus. Ptolomeu III teve uma guerra com Seleuco II. Antíoco II era casado com Laodice, mas tomou como mulher Berenice para estabelecer uma aliança com o Reino do Sul. Ptolomeu IV, Filópater, teve guerra com Antíoco III, Magno, aquele que estávamos falando no versículo anterior. E o filho de Seleuco II foi Seleuco III. E ali nós vemos a luta entre Ptolomeu V, criança, e Antíoco III, quem foi vitorioso na parte final das dinastias do Norte e do Sul, comandadas ainda dentro do que era um contexto grego-macedônico. Então, a partir desse instante, nós começamos a identificar os reis do Norte e do Sul como sendo os reis romanos ou imperadores romanos. Dessa maneira, os reinos, as caixinhas em verde representam a dinastia dos Ptolomeus, e as caixinhas em amarelo representam os reis dos Seleucidas, ou os descendentes de Seleuco. E eles estavam ocupando a região norte da Judeia, a Babilônia e a Síria, geograficamente no mundo antigo. Avancemos e vamos para o versículo 16. O que, pois, há de vir, o que viria depois? O poder romano pagão. Contra ele. Contra quem? Antíoco III, último dos Seleucidas. Fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Dele quem? Dos romanos, sob o comando de Pompeu. Esse ele se refere a Pompeu. E estará na terra gloriosa. Essa expressão se refere à Palestina. E por sua mão haverá destruição. Dessa maneira, nós podemos nos colocar na linha do tempo, e lembrando que nós estamos recebendo de Gabriel uma explicação da parte final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. E para nós nos identificarmos na linha do tempo, no versículo 16, nós nos localizamos no ano 31 a.C., com o surgimento de maneira especial e mais forte e intensa do Império Romano, na sua fase imperial ou pagã. Ok? Então, o que, pois, há de vir significa que Pompeu marchou contra a Síria e entrou em batalha contra o rei Antíoco XIII. Já tinha passado muito tempo, os descendentes de Antíoco III, V, VI, até o momento em que o Império de Roma se estruturou e ganhou força.
e poder. Então, ali nós temos uma batalha contra o rei Antíoco XIII. Pompeu arrasou com a Síria no ano 65 a.C. Depois, o rei Antíoco, que é considerado como o último dos seleucidas, Antíoco XIII. Foi assim que Roma se converteu o novo rei do norte. A expressão fará sua vontade, ninguém diante dele, nos mostra que Pompeu, ou Roma, passaria por cima de todos, de tudo e de todos. Impunha sempre a sua própria vontade, inclusive perante a vontade de Deus. Estará na terra gloriosa, entre aspas. Essa expressão se refere ao nome bíblico dado à terra prometida por Deus, o seu povo. Ou seja, Israel, Judeia, Palestina, Terra Santa. Foi mesmo foi o mesmo Pompeu com o exército romano que invadiu a Palestina no ano 63 a.C. Depois de 3 meses de ter cercado a Jerusalém, as tropas romanas e Pompeu tomaram a cidade, mataram cerca de 12.000 judeus, destruíram os muros de Jerusalém e decretaram impostos sobre os hebreus. E esteve assim até ser destruída completamente no ano 70 depois de Cristo, mediante o general Tito. Vamos para o versículo 17. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará. Quem? Ptolomeu XII. E ele dará uma filha das mulheres, Cleópatra, para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá nem será para ele. Então, assim como nós falamos, como o último rei dos Seleucidas, Antíoco XIII, nós já estamos, no rei número 12, descendente de Ptolomeu, ok? Para nos localizarmos. E a filha de Ptolomeu, que naquele tempo é Cleópatra, ela foi oferecida para tentar como uma última tentativa de existência do Reino do Sul. Então, o Egito, o Reino do Sul, era tudo que restava ao antigo Império Grego de Alexandre Magno, porque Antíoco XIII já tinha sucumbido para os romanos. Então, agora a profecia nos apresenta o momento no qual Roma entrou no Egito para apoderar-se desse território, depois de haver conquistado os territórios do norte. Dessa maneira, ele tentaria fazer uma aliança com o rei do sul. Ptolomeu XII, que durante todo o seu reinado havia buscado fortes apoios em Roma, deixou como tutor dos seus 2 filhos jovens, Cleópatra, sétima, com 18 anos, e Ptolomeu XIII, com 12 anos. Seus 2 filhos tinham sido deixados por Ptolomeu XII, e como regente era Pompeu. Lembrando que Pompeu era romano. Então, o protetorado que Ptolomeu XII estava tentando era a proteção que Pompeu estava estabelecendo aos seus filhos e ao seu reinado, que já estava em decadência. A intenção do Egito era clara, estava disposta a qualquer manobra com o intuito de resistir ao poder romano e não ser conquistada por essa potência. Quando Pompeu, o guardião dos herdeiros do Egito, surgiu, então, uma disputa entre ele e Júlio César, que teve seu clímax na Batalha de Farsália. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi assassinado, e Júlio César assumiu a custódia romana de Cleópatra e seu irmão Ptolomeu. A história conta que Cleópatra seduziu Júlio César. Envolta em um tapete, fez com que sua criada a levasse ao aposento de Júlio César, com a instrução de ser um presente para o general romano.
O tapete se abriu e a famosa Cleópatra se expôs diante dele. Dessa maneira, ela com 22 anos e ele com 50 se tornaram amantes. Para acalmar a hostilidade entre Cleópatra e seu irmão, Júlio César cumpriu o testamento de Ptolomeu XII e casou os irmãos rivais, colocando-os juntos no trono e designando-lhes diferentes territórios do reinado. Cleópatra, então, ficou como a rainha do Egito, com seu amante e protetor Júlio César. Por causa de uma série de intrigas da parte de Ptolomeu XIII, os egípcios entraram em guerra contra os romanos. Após vários meses de guerra, Cleópatra e Júlio César continuavam reinando o Egito e Ptolomeu XIII havia sido morto. O seu plano não terá sucesso e nada o ajudará. Essa expressão quer dizer que com a morte dramática de Júlio César, e nós veremos e falaremos isso daqui a pouco com mais detalhes, se criou em Roma um triunvirato que reunia a Marco Antônio, Octávio e Lépido. Ocorreram lutas internas e uma guerra civil se estabeleceu em Roma entre os partidários do triunvirato. Marco Antônio chama então a sua ajuda a rainha Cleópatra e se apaixona dela e decide permanecer ao seu lado no Egito. A partir então do ano 37 a.C., Octávio já considerava Marco Antônio um inimigo e convence o Senado de Roma a declarar guerra ao Egito, e isso ocorre na Batalha Naval de Áxio, no ano 31 a.C. Na sequência, Cleopatra, tentou aplicar seus ardis femininos com Octávio, que mais tarde ia se tornar conhecido como César Augusto, que a rejeitou. Cesário, filho de Cleópatra com Júlio César, e Antilo, filho de Cleópatra, com Marco Antônio, foram assassinados sem nenhuma compaixão por Octávio. Isso mostrou a Cleópatra que sua sorte não seria melhor e mandou trazer uma serpente cuja picada lhe evitou ser exibida como troféu por Octávio em seu desfile de vitória por Roma, no ano 31 a.C. Cleópatra foi a última rainha do Antigo Egito e da dinastia dos Ptolomeus, fundada por Ptolomeu I Sóter, um general de Alexandre o Grande. Isso prova o cumprimento da expressão: o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará, na nova versão internacional do versículo 17 que nós estamos analisando. Desta maneira, Roma se sentou pela primeira vez no trono do mundo, depois de haver conquistado a totalidade do antigo Império Grego e suas dinastias, a do norte dos Seleucidas e a do sul dos descendentes de Ptolomeu. Então, Roma imperial passa a ter hegemonia e passa a ser, a partir do ano 31 a.C., na profecia de Daniel, para controlar, a partir daquele tempo, o mundo na aplicação do versículo 17 de Daniel 11, junto com um paralelismo que nós podemos realizar com Daniel 8, versículo 9. Então, Roma se manterá como o último rei do norte até o fim da história humana. Aqui, nesse versículo 11, nós iniciamos a aplicação e a interpretação do rei do norte como sendo Roma. Não mais, até o final do capítulo, como a versão pagã ou imperial. Outros elementos simbólicos aparecerão que nos permitirão entender como Roma mudaria ao longo dos anos para se tornar um poder hegemônico antes da segunda vinda de Jesus. Então, Daniel 11 nos apresentará com detalhes as respectivas transições que sofreu Roma em sua história. Após o versículo 16, o rei do sul é mencionado apenas 3 vezes nos versículos 25, 29 e 40. Porém, nunca volta a levantar-se, pois
sempre é vencido pelo rei do norte. Vamos para o versículo 18. Depois virará o seu rosto, Júlio César, né, está se referindo a ele, para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Quem é esse príncipe? Júlio César voltou a Roma tão cruel e déspota que se vangloriaria de haver tomado em 8 anos 800 cidades, submetido a 300 povos, degolado a 1 milhão de homens e vendido outro milhão de cativos como escravos. Júlio César é protagonista dos versículos seguintes. Virará, depois da vitoriosa campanha na África, derrotando os remanescentes de Pompeu, então o seu rosto, estamos falando de Júlio César, para as fortalezas da sua própria terra, Roma, mas tropeçará e cairá e não será achado. Ou seja, ele cairia, ele seria assassinado. Como são os detalhes desse episódio? Marco Júnior Brutus, quem havia sido muito apreciado por Júlio César, que inclusive o considerava como seu filho, Brutus se uniu em uma conspiração a Cássio Longino e eles assassinaram a Júlio César. Em março de 44 a.C., Júlio César morreu com 26 punhaladas, sem proferir uma só palavra de queixa ou dor, aos pés da estátua de Pompeu no pretório. Avancemos para o versículo 20. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Quem é esse arrecadador de impostos? A profecia descreve como sendo aquele que se levantou no lugar de Júlio César. Foi Octávio, sobrinho neto de Júlio César, mais conhecido como César Augusto, o primeiro imperador romano. A expressão será quebrantado ou destruído, e isto sem ira e sem batalha, significa que César Augusto morreu pacificamente, tal como Deus havia predito antecipadamente no ano 14 depois de Cristo, com 76 anos de idade, em sua cama, César Augusto morreu por causa de uma enfermidade. E se nós localizarmos, já na época de Cristo, a existência dos imperadores de Roma, Lucas 2, versículos 1 a 3, nos ajuda a identificar esse personagem. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Está se referindo à época do censo, que foi realizado pouco antes do nascimento de Jesus. O que diz o versículo 21 de Daniel 11? Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Quem era ele? Tibério César, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino por engano. Olha o detalhe que a profecia de Daniel 11 diz, que ele não seria da linhagem real. Versículo 1 do capítulo 3 de Lucas também nos localiza e confirma que foi Tibério César, né? No ano 15 do império dele, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Lucas está localizando na linha do tempo o cumprimento da profecia de Daniel 11. Quem seria o homem vil? Tibério César. Esse homem desprezível ou vil que se levantou no lugar de Augusto César ou César Augusto,
e a qual não tinham dado dignidade real, a história nos revela que este homem sanguinário, sádico e cruel, que inclusive assassinou a muitos dos seus antigos amigos, foi Tibério César, que assumiu o reino aos 55 anos de idade. Tibério César não estava na sucessão do reino, pois era tão somente um filho adotivo de César Augusto, filho de Lívia, a terceira esposa de Augusto. As forças inimigas serão varridas, quebrantadas diante dele. Essa expressão se interpreta da seguinte maneira: a primeira parte desse versículo descreve as vitoriosas ações militares de Tibério César, o qual se converteu em um dos maiores generais de Roma. A história conta as campanhas que realizou em Panônia, Ilírico, Récia e Germânia. Avancemos para o versículo 22. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Nós temos aqui, na linha do tempo, o aparecimento do personagem central da Bíblia e o personagem central da história deste mundo. Quem é o príncipe da aliança? Essa expressão, por Daniel 11, 22 e Apocalipse 1, 5, se refere a Jesus Cristo. Sob a autoridade de quem foi morto Jesus na época do Império Romano? Pôncio Pilatos, que por sua vez era comandado por Tibério César. Percebam que toda vez que nós mostramos esse diagrama, nós confirmamos que Gabriel está explicando a profecia das 2.300 tardes e manhãs posteriores às 70 semanas, né, ou no seu final, através dos versículos de Daniel capítulo 11. Continuemos nosso estudo. O Filho de Deus, Jesus, foi morto com o visto de Pôncio Pilatos e Herodes, e por trás dos quais reinava o imperador Tibério César. Nós já havíamos mencionado isso. Dessa maneira, nós avançamos agora na linha do tempo e dos versículos 23 até o 29, na sequência, nós falaremos da ação do Império Romano tentando perverter o cristianismo. Jesus, fundador da igreja cristã, apostólica no seu início, e na sucessão do povo escolhido de Deus, era o alvo dos ataques de Satanás. Então, Satanás precisava corromper a igreja romana, a igreja apostólica que havia nascido depois da morte de Estevão. Qual seria a ferramenta que Satanás utilizaria? O seu instrumento seriam ainda os imperadores romanos se imiscuindo ou misturando a verdade com o engano na igreja cristã. Versículo 23. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. E usará do engano. O que isso significa? Israel estava sob constante ataque e opressão da Síria. Para conseguir proteção, solicitou ajuda aos romanos, enviando uma embaixada a Roma. Desta maneira, Israel entrou em uma aliança de amizade e confederação com Roma, firmando um pacto. Isso está no versículo 13 e 19. Sairá vencedor com pouca gente. O que isso significa? Naquele tempo, quando os romanos fizeram os primeiros tratados com os hebreus, eram, todavia, poucas pessoas. Porém, esse povo pequeno, os romanos, saiu vencedor, com engano e astúcia. Foi desta maneira que os romanos se elevaram paulatinamente até chegar a ser um império. Apesar da aliança com ele, de usar engano, e subiria até Israel com pouca gente, a narrativa profética segue o curso da história, dando destaque ao concerto de engano entre a igreja cristã e o governo romano no
tempo do imperador Constantino. O casamento da igreja com o Estado, do cristianismo com o paganismo, foi o maior de todos os enganos, a maior e mais bem-sucedida estratégia de Satanás. A estratégia romana de pactos políticos era absolutamente necessária, sobretudo em sua fase inicial, quando era um povo pequeno. Isto porque não contava com as legiões e nem com a soberania militar. Desta descrição de Roma ao sair vencedor com pouca gente, encontramos um paralelismo com o chifre pequeno, pois Roma, em sua fase papal, chegou a controlar o mundo desde o Vaticano, com apenas uma população e tão somente de 800 habitantes, num território muito, muito pequeno. Então, existe um paralelismo entre o chifre pequeno, a segunda fase, né, a Roma papal, posterior à fase imperial de Roma, com a expressão vencendo com pouca gente. Avancemos para o versículo 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo, esse certo, em outras versões da Bíblia, significa um tempo, mas por um tempo ou por certo tempo. Quando nós estudamos essa expressão, o versículo descreve a conquista da terra gloriosa sem derramamento de sangue, somente através de pactos políticos. Roma entrou na província da Judeia, estando ela em paz e em abundância. A estratégia da conquista romana era muito diferente dos impérios anteriores, fazendo o que não fizeram seus pais, nem seus pais dos seus pais. Ou seja, impérios antecessores ao Império Romano. O que fizeram as potências anteriores em contraste com Roma? Todas elas conquistaram mediante o poder militar, porém Roma conquistou muitas vezes mediante a política e uma série de pactos enganosos. A estratégia romana foi muito necessária naquele período e naquela época. Muito bem. O versículo termina dizendo: e contra as fortalezas maquinará os seus desígnios, e isto por um tempo, ou por um certo tempo. A maior parte das versões da Bíblia aparece um tempo. E como nós já estamos falando de simbologia nos versículos anteriores, né, e na sequência esse que estamos analisando, o versículo 24, a expressão um tempo significa um ano, que equivale a um tempo profético. Isso representa 3 anos e meio, um tempo. Então, tal como Roma papal, a Roma imperial teve um tempo profético específico designado por Deus, que ocorreu do ano 31 a.C. até o ano 330 depois de Cristo. Esse tempo, né, que representam 360 dias, que aplicando o princípio de dia por ano, de Números 14:34 e Ezequiel, representam 360 anos. Então, quando começou esse tempo determinado a Roma imperial? No ano 31 a.C., a Batalha de Áxio define o fim do Egito nas mãos de Roma. E o que ocorre 360 anos depois, no ano 330 depois de Cristo? O traslado da sede do Império Romano de Roma para Constantinopla. No início da decadência do Império Romano, pois Roma, a capital ocidental, já estava em risco de cair por causa das conquistas dos povos bárbaros, das tribos bárbaras que estavam ao redor de Roma. Avançamos no versículo 25. Daqui em diante, nós vamos fazer uma leitura bem rápida para encurtar nosso estudo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá,
porque maquinarão projetos contra ele. Novamente, Roma vencendo e tendo sucesso e vitórias contra o rei do sul. Versículo 26, e os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. 27, também estes dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. E o último versículo do nosso estudo: no tempo determinado tornará a vir em direção ao sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Aguarde o próximo estudo do nosso capítulo 11 de Daniel. Nós estamos terminando a parte que corresponde à Roma imperial, à Roma pagã. No próximo capítulo, daremos mais detalhes desse fascinante capítulo profético da Bíblia, Daniel capítulo 11, falando da segunda fase de Roma, a versão papal. Aguarde em nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe e Deus nos acompanhe.